E nós sempre falamos aqui, fundos de investimento não valem a pena. E nós sempre fomos criticados por isso. Mas dá uma olhada nessa notícia aqui. Taxa de mortalidade de fundos multimercado chega a 65%. Isso mesmo que você ouviu, mais de 60% dos fundos multimercado estão quebrando. E nesse vídeo nós vamos explicar o porquê isso está acontecendo e se ainda vale a pena você investir em fundos de investimento, sim ou não. Então fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Como sempre, nosso objetivo aqui é falar a verdade, doa a quem doer. Como um canal de educação financeira 100% independente, o nosso objetivo é ser sincero com você. Assim como nós avisamos e alertamos as pessoas há mais ou menos 2 anos atrás, quando surgiram os financiamentos atrelados ao IPCA. Muitos nos criticaram quando a gente estava falando que aquilo era uma furada. Por quê? Toda dívida atrelada ao IPCA, ela pode subir sem limites. E a gente avisou, tem até um vídeo aqui, depois a gente pode deixar na descrição para você ver. Muitas pessoas nos criticaram e não acreditaram em nós quando nós falamos que esse tipo de dívida, que esse tipo de financiamento, ele era somente para beneficiar os bancos, para fazer eles ganharem dinheiro. E o que aconteceu? 2 anos depois, nós temos aí um IPCA, uma inflação na casa dos 10%. E quem entrou num financiamento atrelado ao IPCA, hoje sabe o tamanho da enrascada que se meteu. E voltando ao tópico fundos de investimento, nós sempre criticamos esses tipos de fundos. Nós sempre dissemos que eles não valem a pena. E os assessores e gerentes odeiam quando a gente fala isso. Recebemos milhares de críticas no nosso direct do Instagram. Por quê? Porque essas pessoas, tanto os gerentes como os assessores de investimentos, eles têm o salário deles ligados a esses fundos, tá? Então, como existe uma taxa de administração, eles são rentabilizados por isso. Mas hoje nós vamos mostrar para vocês a verdade sobre os fundos de investimentos. E vamos falar em específico também sobre os fundos multimercados. Então fica nesse vídeo que você vai saber tudo sobre isso e o melhor de tudo, uma opinião sincera e 100% transparente, porque a gente não recebe nenhuma comissão e não recebe nada para falar bem desses fundos. E é exatamente por essa independência e transparência na nossa opinião que eu gostaria de pedir o seu like, que você se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito. Assim, os nossos conteúdos chegam a mais pessoas e mais pessoas param de ser enganadas com esses investimentos ruins. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Basicamente, os fundos de investimento são vendidos como bons investimentos para você. E um fundo nada mais é que a união do dinheiro de vários investidores em uma única conta chamada fundo de investimento. E quem gere esse fundo é um gestor com uma equipe altamente qualificada que vai buscar o melhor retorno possível para você. A maioria das pessoas se sente segura ao investir num fundo de investimento porque tem aquele efeito comunidade, né? Pô, olha o número de investidores que tem dentro desse fundo e tem uma equipe qualificada cuidando do seu dinheiro. Então isso faz com que várias pessoas acabem entrando dentro dos fundos de investimento. Na teoria é tudo muito bonito, mas na prática, na maioria das vezes, acontece ao contrário. Os fundos, eles possuem vários tipos de taxas, além das taxas de administração, taxas de performance, que fazem com que o seu dinheiro renda cada vez menos. E na maioria das vezes ele acaba até rendendo menos que os investimentos mais comuns disponíveis. Pois depois do gestor do fundo tirar a fatia dele, a corretora tirar a fatia dela e o assessor tirar a fatia dele desse investimento, o que sobra é o que vai ficar para você, que na maioria das vezes não é muita coisa. E nós vamos provar isso para você agora. E olha só essa notícia que foi publicada no site Valor Econômico. Vou ler ela aqui junto com vocês. Taxa de mortalidade de fundos multimercado chega a 65%. Segundo o levantamento, entre os 67 fundos que fecharam em uma década, 45 entregaram resultados inferiores ao CDI. E basicamente, pessoal, nos últimos 10 anos, como vocês viram, a maioria desses fundos deixaram de existir. Mas pensa comigo, por que que um fundo, que a princípio é oferecido pelos bancos, corretoras, por assessores de investimento, sendo um bom investimento, por que que a maioria desses fundos multimercado estão deixando de existir? Agora vai aparecer uma imagem aqui na tela para vocês e nós vamos entender juntos as rentabilidades desses fundos e tudo vai fazer sentido explicar o porquê que esses fundos estão deixando de existir. E olhando essa imagem aqui do lado da notícia do site Valor Econômico, que tem como base o gráfico da casa de análise Nord Research,
Nós podemos ver que no gráfico, nos últimos 10 anos, 65% então dos fundos multimercado deixaram de existir, que é essa linha laranja. Você pode ver que conforme o tempo vai passando, a maioria dos fundos realmente estão quebrando. E como vocês podem ver, ao lado nós temos o gráfico de comparativo de rentabilidades desses fundos que quebraram multimercado. 4 deles tinham um retorno negativo, 45 fundos até rendiam de forma positiva, mas menos do que 100% do CDI, e o restante dos fundos, mesmo rendendo acima de 100% do CDI, também deixaram de existir. E agora nós vamos entender por que esses fundos quebraram. Em resumo, se um fundo rende menos do que 100% do CDI, significa que as pessoas não têm por que investir naquele fundo, né? Porque ela pode buscar vários investimentos do mercado super conservadores que têm a rentabilidade de 100% do CDI. Então, logo, todos aqueles fundos, que eram a maioria, que tinham retornos abaixo de 100% do CDI, eles deixaram de existir porque as pessoas simplesmente resgatavam o dinheiro de lá. E até você pode estar se perguntando, mas e os fundos que rendem acima de 100% do CDI? Se eles são bons investimentos para os investidores, por que eles deixaram de existir? E basicamente ele pode ser muito bom para o investidor, mas pode ser não tão bom assim para outra parte. E quem é a outra parte? A corretora, o gestor e o assessor. Se um fundo está dando muito lucro para o investidor final, ele pode não estar dando o lucro esperado para as outras partes. E aí, mesmo ele sendo um bom investimento, ele acaba sendo descontinuado. Então é esse ponto que nós temos a analisar. Muitos fundos, mesmo sendo bons investimentos, foram descontinuados porque não davam o lucro esperado, não para o investidor, mas sim, como eu acabei de comentar, para a corretora, para o gestor e para o assessor. E vale aqui lembrar, pessoal, não é porque um fundo de investimento é descontinuado que o investidor perde o seu dinheiro. Na realidade, o investidor tem o seu dinheiro migrado para outro fundo de investimento que a corretora ou gestora acredita ser mais rentável para eles, lógico. E agora que você já entendeu como esses fundos estão deixando de existir e o porquê que isso está acontecendo, nós vamos explicar para você o que é um fundo multimercado e quais são os prós e os contras dele. Basicamente, os prós é que um fundo de investimento multimercado, ele tem a liberdade de investir em investimentos conservadores de renda fixa, investimentos como ações de renda variável e também pode investir em câmbio e até mesmo em cotas de outros fundos de investimento. Alguns fundos de investimento até permitem que o gestor trabalhe alavancado naquele fundo. O que é isso, alavancar? É usar um dinheiro que ele não possui para conseguir ter um ganho maior. Só que isso, é claro, traz um risco muito maior também. Em resumo, pessoal, os fundos multimercados, eles dão mais liberdade para o gestor buscar uma performance melhor para o seu investidor. Por quê? Ele vai conseguir investir em renda fixa, vai conseguir investir em renda variável para buscar a melhor rentabilidade possível. Mas a gente viu que isso é muito na teoria, né? Porque a maioria dos fundos que quebraram, que deixaram de existir, eles mal rendiam 100% do CDI. Então vamos entender quais são os contras de você utilizar fundos de investimento multimercado. O primeiro é que possui taxa de administração. Também, a maioria dos fundos possuem taxa de performance, ou seja, se o fundo está indo bom, eles ainda te cobram uma taxa a mais por estar te entregando uma boa rentabilidade. Liquidez. Alguns não têm acesso ao dinheiro no mesmo dia, e isso pode variar aí de 10, 15 até 30 dias, por exemplo. Não tem isenção de imposto de renda, tá? Nenhuma possibilidade de você possuir essa isenção. Não paga dividendos. Fundos de investimento nunca vão te pagar dividendos, que é aquela rentabilidade, aquela renda passiva que você recebe de investimentos como ações e fundos imobiliários. Rentabilidade baixa na maioria dos casos. E a confiabilidade da gestão. Será que esse fundo que você vai investir, será que ele possui um bom gestor por trás? E me conta aqui, você já sabia todos esses detalhes sobre fundos de investimento? Deixa aqui nos comentários para a gente saber o que você está aprendendo até agora. E os outros tipos de fundos de investimento valem a pena? Na nossa visão, não valem. Vamos dar o exemplo aqui do fundo de investimento em renda fixa. Ele vai investir em CDBs, LCIs, títulos do Tesouro, investimentos que você mesmo pode fazer. E vamos até comparar. Se os fundos multimercado, que davam mais liberdade para o gestor buscar rentabilidades maiores, esses fundos não conseguiam render 100% do CDI, quem dirá um fundo de renda fixa que é obrigado a investir somente em investimentos conservadores? A maioria dos fundos de renda fixa não replicam nem os 100% do CDI. Em resumo, pessoal, se um fundo de investimento tem o objetivo de render a taxa Selic ou 100% do CDI,
Você, por conta própria, pode conseguir essa rentabilidade em investimentos extremamente seguros, sem precisar ficar pagando taxa de administração para ninguém. E se falando dos fundos de investimento multimercado, bem, esse nós nem precisamos falar porque já mostramos aqui para vocês que a maioria desses fundos deixam de existir ao longo do tempo. E os fundos de ações, aqueles fundos arrojados que prometem altas rentabilidades para você, será que esses fundos valem a pena? Bem, antes de descobrirmos isso, lembre de deixar o like nesse vídeo. Pessoal, se falando dos fundos de ações, nós também não gostamos, por um único ponto. Esses fundos tiram a mágica de você investir em ações no longo prazo, que é para você receber participação dos lucros das empresas que você recebe, que são conhecidos como os dividendos. Então, quando você faz um investimento num fundo de investimento em ações, você não recebe a participação dos lucros dessas empresas, sem contar que normalmente nos fundos de ações você encontra altas taxas. Uma liquidez muito ruim. Existem fundos que demoram até 45 dias para devolver o seu dinheiro investido. Esses fundos também não dão a isenção de imposto de renda na venda do fundo. Se você investir direto em ações, você tem uma isenção nas vendas de até R$20 mil por mês, coisa que nesses fundos não existe essa isenção. Sem contar o ponto mais importante que nós acreditamos, os fundos de ações não pagam dividendos. E é exatamente essa mágica que acontece quando você investe diretamente em ações. Você se torna sócio de empresas e recebe participação dos lucros dessas empresas, que são os conhecidos dividendos, coisa que não existe nos fundos de ações. E agora, com a entrada das corretoras taxa zero, qualquer pessoa pode comprar sem custo nenhum ações e fundos imobiliários. Ou seja, os investidores hoje não são mais dependentes dos fundos de investimento para buscar bons investimentos em renda variável. E se falando dos fundos cambiais, os fundos que prometem dolarizar a sua carteira. Na nossa visão, eles também não valem a pena, porque hoje existem corretoras brasileiras onde você pode realizar investimentos diretamente nos Estados Unidos em dólar, e são corretoras taxa zero, ou seja, você também pode fazer o que um fundo cambial faz. Resumo de tudo, pessoal, tudo que um fundo de investimento faz, você também consegue fazer, para isso basta você ter conhecimento. E se você está se perguntando como que um fundo de investimento vai chegar até você, esses fundos eles vão chegar até você na maioria das vezes através de um gerente de banco, de um assessor ou de uma corretora. Ou seja, quem está interessado em te oferecer esse tipo de investimento é quem vai ganhar com ele, né, Cleiton? É o famoso conflito de interesse, né? Só oferece porque ganha. Pessoal, até existem fundos de investimento que são bons investimentos, mas a questão é que a maioria não é bom. E aqui é o ponto de análise, tá? Você vai fazer um investimento que você sabe que a maioria não presta desses investimentos e você vai tentar achar aquele investimento, aquele 1% que vale a pena. Eu prefiro seguir num caminho mais seguro e não ficar dependendo da boa fé das outras pessoas que a gente sabe que acabam tendo conflito de interesse porque estão ganhando por oferecer esse produto de investimento para você. Exato. E vale aqui deixar bem claro, tá, pessoal? Quando um fundo desse deixa de existir, ou seja, ele quebra, né? Você não vai perder o dinheiro que está lá. O que vai acontecer? Você vai ser transferido para outro fundo de investimento. Agora, se esse outro fundo vai ser bom ou não, aí é uma outra história também. Isso aí, pessoal, pode até parecer um pouco assustador, né? Falar, basta você ter conhecimento e tal, mas sim, nunca esteve tão fácil realizar bons investimentos do que nos dias atuais. Então, se você quer buscar conhecimento, primeiro ponto, parabéns, você está no lugar certo vendo esse vídeo até agora. Então, continua sempre nos acompanhando aqui no YouTube. Lembra, pessoal, no nosso Instagram, no @você.investidor, tem conteúdo diário. Nós comentamos sobre investimento, sobre notícias, mostramos nosso dia a dia. Então, nos sigam lá no Instagram, que com certeza vocês vão estar tendo uma dose de conhecimento sobre os investimentos todos os dias. E a pergunta que fica aqui agora, depois de você ter assistido todo esse vídeo, se chegar um assessor, um gerente te oferecer um fundo de investimento, qual a sua resposta? Você vai aceitar de olho fechado? Comenta aqui que a gente quer saber a sua opinião. E é claro, né, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Por hoje é só e até mais. Até mais!